é a noite da comunhão, em que viemos fazer memória e lembrança daquele dia no Calvário, da sua morte na cruz. Nós, quando participamos do pão e bebemos o vinho, nós estamos lembrando do seu corpo que foi ferido na cruz e do seu sangue. Quando bebemos o vinho, é um símbolo do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para nos redimir. Amém? Amém. Para perdoar os nossos pecados. E assim, nós, cada vez que tomamos a comunhão, Paulo disse que fazer isso todas as vezes em memória de mim, né? Jesus disse, né? Paulo estava repetindo o que Jesus disse em memória dele. Então, nós lembramos uma vez por mês, né? Por que uma vez por mês? A igreja primitiva estava tanto em comunhão que eles tomavam a ceia todos os dias, né? E em alguns lugares eles tomavam todo domingo, né? E no primeiro dia da semana eles se reuniam para partir o pão, né? Mas o profeta diz que na Bíblia não ficou especificado, tem que fazer tal dia, tem que ser tal. Mas o irmão Brando ele fazia uma vez por mês, porque era um dia que podia reunir as pessoas que moravam longe e tudo mais, uma vez por mês, então fazia, né? E no primeiro domingo do mês nós fazemos também, porque é um costume, não tem nada contra e também não tem nenhuma regra que diz que tem que ser o primeiro dia da semana, do mês. Mas nós fazemos porque fica bom, né? Todo mês, quando vira um mês, no outro mês já sabe que é o primeiro domingo do mês, né? De cada mês nós temos a Santa Ceia. Então, se alguma vez nós precisarmos mudar, como nós já mudamos alguma vez, então não é uma doutrina que tem que ser no primeiro domingo do mês, porque há pastores que ministram a ceia, e mais que uma congregação ministram, então, em datas diferentes, né? E assim, então, não há uma regra na mensagem que tem que ser o primeiro domingo do mês. Mas nós fazemos, que assim fica bom, todo mundo já sabe quando vai ser a ceia, então já fica programado e tudo mais, né? E nós consideramos isso um ato solene da Igreja de Deus Vivo, um mandamento do Senhor, e temos isso por zelo, tomar a Santa Ceia, participar da comunhão, lavar os pés, que está a promessa da bem-aventurança, e assim nós fazemos de bom grado, de todo o coração, com respeito à palavra de Deus, com amor em nossos corações, e temos como isso como um ato sagrado, de grande importância em nossas vidas. Amém? Porque nós viemos aqui demonstrar que lutamos um mês pela fé, porque a ceia não é para os perfeitos somente, não é? A Santa Ceia, o profeta diz que é para aqueles que lutam para vencer o diabo, luta para vencer a si mesmo, luta para vencer cada dia o mal que tão de perto nos rodeia. E assim, pela fé, nós viemos à ceia, à mesa da comunhão, crendo no sacrifício da cruz do Calvário, no sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós. Então, nós viemos com o nosso coração quebrantado, com os pecados confessados perante o Senhor, colocado debaixo do sangue de Cristo, e assim nós participamos da Santa Ceia, dando testemunho de que nós aceitamos o seu sacrifício por nós, e discernimos o corpo do Senhor, que nós, estando aqui na igreja, somos cristãos, e estando em qualquer outro lugar também devemos ser cristãos, respeitando os irmãos que tomamos a Santa Ceia juntos. Então nós não assentamos na roda dos escarnecedores, não andamos falando palavrões, palavras torpes, né, quando está longe de algum irmão, de alguma família, ou longe do pastor. Nós sabemos que Deus, os olhos de Deus, tudo vê. Amém? E assim, então, estamos aqui para dar testemunho da verdade. Nós deixamos a mentira para trás, não queremos viver de mentira, porque quem mente não prospera espiritualmente, né? Rimou, mas realmente é isso mesmo, porque Deus não pode abençoar a mentira, né? Então, nós então estamos aqui nesta noite para dar testemunho que nós cremos no seu sacrifício na cruz. Aleluia. Graças ao Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos rumando para o final do ano, já é o 11º mês do ano. Então, hoje é o dia 1º do 11º mês, estamos terminando o ano, né?
muitos propósitos que nós teríamos no começo do ano, muitos deles não foi possível, não será possível todos realizarem, né? Mas havendo mais um ano para frente, mais um tempo pela frente, chegarmos até o final desse, se houver mais um tempo, que nós possamos fazer tudo que possa melhorar na nossa caminhada cristã em prol do reino de Deus, né? Então nós desejamos ter aqui o ano que vem, se Deus permitir, ar-condicionado, se Ele permitir. Queremos ter aqui um telão para passar os hinos, para nós cantar, colocar mais hinos, diversificar mais hinos para nós. Nós desejamos e queremos crer pela fé que Deus nos vai dar músico ano que vem para tocar também, porque nós cremos que Deus vai aperfeiçoando a sua igreja, o seu povo, a sua obra. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos então estudar a Bíblia nesta noite um pouquinho para nós, enquanto meditamos, antes de nós participarmos da comunhão, nós queremos meditar em Sua Palavra para que nós aprendamos um pouquinho mais, reconhecendo quem nós somos, qual é o nosso propósito aqui nessa terra e aqui nesta igreja também, nesse corpo de crentes, qual é o nosso propósito, e que cada crente ele tome posição, sua posição em Cristo. Amém? O Brando disse que cada um de nós temos uma posição e nós devemos guardar nossa posição e defender a nossa posição em Cristo, na palavra, no corpo de Cristo. Aqui na igreja local, cada um tem o seu papel fundamental, né? Tem o seu papel no corpo de Cristo, no corpo de crentes. Você faz parte de uma congregação, de um corpo de crentes, onde você apoia, como diz o profeta, com seus dízimos, suas ofertas, com o seu amém, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, com a sua presença. Assim ele diz, né, na mensagem, que toda pessoa, todo homem deve ter um lugar para ele se congregar, ele deve ser um pastor, ter um pastor que ele chama de seu pastor, que tome conselhos, uma igreja onde ele congrega, onde ele apoia a obra, a causa de Cristo. E assim, nós fazemos isto pela fé. Não queremos nos esconder atrás de desculpas. A igreja somos nós, eu congrego com Cristo dentro de mim. Isso são desculpas que não está na mensagem de um profeta, né? Ele fala em congregar fisicamente, reunidos, como para cumprir uma das escrituras, né? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém? Você é uma águia de Deus? Amém. Se alimenta de toda a palavra? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E nesse corpo, igreja, tem falha, tem fraqueza? Sim, nós estamos lutando para vencê-las. Você está lutando. Você está ouvindo a palavra para que a palavra vai mudando a sua vida. E Ele que tem um compromisso de nos mudar e aperfeiçoar. Então Paulo disse que aquele que em nós começou a boa obra, nos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ler a Bíblia no livro de Oséias, no Velho Testamento. Oséias, no capítulo 6. Oséias já está lá, chegando no final, é um dos profetas menores. Depois de Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias capítulo 6, nós vamos ler a palavra do Senhor para meditar um pouquinho nesta noite. E queremos falar nesta noite sobre reconhecendo o nosso dia. Amém? Amém. Nós queremos reconhecer o nosso dia. Se nós reconhecemos o dia, nós devemos agir conforme aquele dia, né? Se você fosse católico romano, você reconheceria o dia de amanhã, você ia fazer o que o católico romano faz no dia de amanhã. Pegar umas flores e umas velas e iria no cemitério acender, né? Mas como você é cristão, como você é um filho de Deus predestinado, e você reconhece o dia que nós estamos vivendo, então você vai fazer o que é para um cristão fazer nesse dia. Amém? Aleluia. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, embora
que só desse capítulo dá para tirar uns 3 títulos, 3 temas de pregação. Mas vamos ler todo o capítulo e você vai compreender algo aqui, né? Eu já ouvi sobre isto há uns 10, 12, 13 anos atrás. Entendi um pouquinho. Já li a mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, entendi um pouco. E hoje, meditando nessa mensagem, entendi mais um pouquinho, né? E assim, a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue, como horda de salteadores que espreita alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Querido Pai Celestial, somente crer tudo é possível. E assim nós entendemos, Senhor, que somente crer, ainda que algo que nós não entendamos, mas nós queremos crer, ó Pai. Ainda, Senhor, que nós buscamos e buscamos, e ainda que o Senhor demore um tempo a responder, nós queremos continuar crendo, ó Pai. Porque assim foi nosso pai na fé, nosso pai Abraão, nosso exemplo de fé, nosso exemplo de perseverança. Ele esperou em Deus, e Deus confirmou a promessa que tinha feito ao seu servo Abraão. Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta hora, permanecermos firmes nesta palavra, não desviar nem à esquerda nem à direita, mas permanecer no centro do caminho, e as vozes ao nosso redor, ó Pai, que nós possamos ignorá-las, mas que possamos ouvir a voz de Deus, a palavra revelada para esse dia, ouvir o assim diz o Senhor para nós, não estarmos em meio à dúvida, mas nós queremos, Pai, cada dia, Senhor, ser fortalecidos em fé, que os nossos olhos continuem abertos, que, ó Deus, que o Senhor continue abrindo cada vez mais, para que nós possamos ver como águia, vendo ao longe, ó Pai, vendo as promessas do Senhor, vendo também os perigos na estrada, como o Senhor diz na mensagem Paradoxo, que há tantos perigos nesse dia, é o tempo em que a mamba está aí fora, ó Deus eterno, mas o Senhor nos dê graça, Pai, que o Senhor nos capacita, meu Deus, para que também seja dado a nós esse poder para amarrar a mamba, e esse poder para amarrar a mamba, Senhor, nós cremos, Senhor meu Pai, isso que nosso profeta disse. O poder para amarrar a mamba é a terceira puxada, é a abertura da palavra, é a revelação dos 7 selos, é a revelação de todos os mistérios.
é para aqueles que são predestinados nesta hora. Nos dê graça, Pai Celestial, possamos viver, Senhor, nesta hora, nesse dia, crendo nesta palavra, nesta promessa, Pai, recebendo isso de bom grado em nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, ó Deus, pela palavra, pela oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença te adorando. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, ensina-nos, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, ó Deus de misericórdia, receba a nossa gratidão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e Ele também ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conheceu a Jesus em uma denominação, ele conheceu parte da palavra, e a palavra é Cristo. Conheceu parte de Cristo. Então, Deus enviou a mensagem da hora. Então, devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 100, o profeta diz que Deus envia um mensageiro com uma mensagem em cada tempo, em uma era específica, e esse mensageiro traz uma mensagem. E aqueles que ouvem essa mensagem e recebem, né, Deus os sela. E aqueles que ouvem e rejeitam esta mensagem, Deus recolhe seu mensageiro. E para esses que rejeitam, resta apenas uma coisa a não ser juízo. Né? Juízo. Então nós vemos que todos aqueles que reconhecem a mensagem para o seu dia e para a hora que estão vivendo, né? Que eles reconhecem esse dia, eles reconhecem por que eles estão aqui, é porque eles são predestinados para reconhecer, né? Eles são predestinados para reconhecer o dia que eles estavam vivendo e a mensagem que vem para eles. Se foi no tempo de Paulo, se foi no tempo de Martim, de Lutero, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, né? Reconheceram o que Lutero estava pregando naquele dia e saíram do catolicismo romano, né? De pagar indulgência, de pagar penitências, de crer na doutrina de purgatório e essas coisas mais. Então, eles reconheceram aquele dia, que era um dia para a libertação, era um tempo de uma reforma, né? Era um tempo de uma reforma, era um tempo de sacudir o jugo para ouvir a palavra de Deus, ter o privilégio de ler a palavra de Deus, que era proibido às pessoas e era apenas concedido esse direito aos estudantes de seminários, aos sacerdotes, que tinham o direito de ler a Bíblia. Então, aqueles que reconheceram saíram do sistema do catolicismo para estar na palavra para o dia. E nesse tempo que nós estamos vivendo também, Deus tem uma mensagem. Deus enviou um profeta, um mensageiro com uma mensagem, e há pessoas predestinadas, que estariam predestinadas para ouvir e reconhecer esse dia, a mensagem e esse dia em que nós estamos vivendo, né? Nesta mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, no parágrafo 24, o profeta mensageiro, ele diz aqui, né, que Deus, ele abriu os 7 selos, o Cordeiro abriu os selos, para que esses selos seriam para revelar os mistérios que estavam ocultos por todos os tempos, que esses mistérios sendo revelados, eles tocariam o coração do eleito. Por quê? Porque quando esse mensageiro veio com a primeira parte de seu ministério, orando pelos enfermos, todas as pessoas que tinham sede por isso, pela cura divina, por uma bênção da parte de Deus, reconheceram que esse mensageiro era um homem de Deus. Amém. E Deus estava com ele. E eles viam que Deus estava com ele. Mas houve mudança de ministério no ministério desse profeta mensageiro, né? Então ele veio após, com o dom do discernimento,
né, de profecia e discernimento, e muitos reconheceram, mas muitos não reconheciam, e diziam, isso é telepatia mental, ele está lendo a mente das pessoas. E não era, era Deus revelando os segredos dos corações, como ele fez também com o mundo gentil, ali nos dias de Sodoma e Gomorra. Ele apareceu a Abraão e ele discerniu os segredos do coração. Sara estava sentada na tenda atrás deles, atrás de onde ele estava, com as costas viradas, e ele disse para Abraão, dentro de 1 mês, eu virei e visitarei Sara, né? E então vai se cumprir aquela promessa do filho, que eu disse a ti, Abraão. E Sara, ela riu, ela só puxou o cantinho da boca assim, né? Ela fez uma risadinha, ela falou assim, e eu, hein? Eu, velha como estou, 90 e tantos anos, será que eu ainda vou ter prazer com o meu Senhor e ainda vou gerar um filho? E então, o Senhor disse, por que Sara riu? Aí Sara falou assim, ó Senhor, eu não ri não, mas ali estava Elohim, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece todas as coisas. Ele viu, ele ouviu o pensamento dela e viu a risadinha do cantinho da boca dela também, né? E então, veja, e nesse tempo do fim ele se manifestou mais uma vez dessa forma. Deus se manifestou numa carne humana, revelando os segredos dos corações. Um pouco antes de Sodoma e Gomorra ter sido queimada, ele se manifestou desta maneira. E um pouco antes desse mundo que está na condição de Sodoma e Gomorra ser queimado, Deus também tem se manifestado outra vez, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Aqui mesmo no tabernáculo Ele mostrou, Ele o fez conhecer no tempo, na lua e no sol. Ele mostrou na posição das nações desse tempo. Quando a hierarquia de Roma foi à Palestina, supõe-se que foi o primeiro Papa que foi ali, desde que Pedro morreu, em que eles afirmam ter sido o primeiro Papa. Agora, aquilo foi muito tremendo. E então vemos que foi antes dos 7 selos, que os 7 selos fossem revelados, os quais escondiam todos os mistérios. Então os selos escondiam todos os mistérios. Não sabendo eu que estava por desenhar no quadro concernente às eras da igreja, eu nunca, Deus sabe. Portanto, eu desenhei por visão, não sabendo que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, iria vindicá-lo nos céus, através da lua, e os jornais mostrariam através da nação. E eu não sabia disso, né? Que é essa foto que foi, os fotógrafos cientistas tiraram a foto da lua, e cada foto que ele tirava, a lua foi escurecendo, conforme esse quadrinho das eras, né? Quando o primeiro Papa pisou na Palestina, e ele esteve em Jerusalém, houve esse eclipse. Foi tirado a foto de 7 fases do eclipse, representando ali então as 7 eras da igreja. Quer dizer que a escuridão, né, foi tomando conta quando esse homem pagão foi no lugar santo, né? Então veja, e eu não sabia que havia um escurecimento misterioso na lua representando esta era de Laodiceia. Agora nos jornais você somente vê as 6 eras. Isso é porque a era de Laodiceia foi escurecida completamente. Porque nós não estamos em Laodiceia. Nós não estamos em Laodiceia. Porque a mensagem do dia, a mensagem da hora, nos tirou para fora de Laodiceia. Agora o que é Laodiceia? Quem é Laodiceia? Laodiceia, o profeta diz que é o sistema pentecostal morno e mundano desse dia. Isto é Laodiceia. Laodiceia quer dizer confusão. Confusão. Então Deus nos tirou para fora dessa confusão. Quando ouvimos a voz, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E então veja, e aquilo foi um pouco antes que os verdadeiros eleitos fossem chamados da terra. E esta é a razão que eu coloquei assim representando a 7ª era,
Mas quando Deus colocou no céu, estava totalmente escurecida, que é aquele desenho das eras. O profeta colocou aquela partezinha branca, um restinho de cristão, ele colocou ali para fazer uma representação. Mas quando Deus desenhou no céu, estava completamente escura. Veja. Então ele diz: significa talvez que o último é chamado da era de Laodiceia, nós não sabemos, poderia haver um sermão sobre isso. E notem novamente, antes dos 7 selos, os quais eu não tinha ideia que seria daquela maneira, aqui no tabernáculo, ele falou daquilo e enviou-me para Tucson, Arizona, para dizer a vocês o que aconteceria. E há homens sentados aqui hoje que estavam presentes ali para ver quando tudo isso aconteceu exatamente da maneira que foi dito aqui que aconteceria. 7 anjos viriam. Então os jornais e as revistas levaram aquilo através da nação, um círculo misterioso de luz, em forma de uma pirâmide. Está na forma de uma pirâmide, né? Em forma de uma pirâmide, o qual eu desenhei aqui para vocês. Levantou-se no lugar onde aqueles 7 anjos, aqueles anjos estavam parados, e subiu a uma altura de 8 quilômetros, 48 quilômetros, e tinha 41 quilômetros de largura, ou mesmo 41 quilômetros de altura e 48 de largura, não lembro certo. E foi visto através dos Estados Unidos, bem acima de Tucson, Arizona, exatamente onde aconteceu ao mesmo tempo. Amém? Então, o Branham estava falando daqueles 7 anjos, né, que formaram aquela pirâmide também, né? Você vai ler isso em outras mensagens. Senhores, este é o tempo, ele fala sobre algo, ele vai dizer em outras mensagens sobre esses assuntos, né? Então, ele diz aqui, deixa eu acompanhar aqui, veja, ele diz que ele abriu os 7 selos, não 6, os 7 foram abertos e revelados, né? No parágrafo 28 ele fala, né, que nós estamos passando o tempo, vivendo no tempo de Pentecostes. Por quê? Porque ele fala reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Aí você vai dizer assim: mas então, pastor, o que tem a ver isso que o senhor está falando com aquilo que foi lido aí, essas escrituras de Oséias, né? Que ele feriu, ele mesmo sarará, que ele em 2 dias ele nos dará vida e ao 3º dia ressuscitará. O que significa isso? O que significa essas escrituras de Oséias 6, né? Nós vamos chegar lá. Então veja, então ele diz, ele abriu os 7 selos, o qual revelou todos os mistérios escondidos da Bíblia, as doutrinas e assim por diante, que o mundo tão atrevidamente ataca hoje em dia, ataca e diz que é falsa, né? Ataca, diz que a revelação da semente da serpente é falsa, que a revelação dos mistérios é falsa, que essa mensagem é falsa, né? E aqui no Arizona, outro dia, emendaram fitas para tentar me fazer dizer coisas que eu não disse. E apenas recorde a visão sobre a proposta do Arizona. A Bíblia diz que seria melhor que você tivesse atado uma pedra ao seu pescoço. E outra coisa, qualquer que, nem que seja pregador ou quem quer que fosse, diz o profeta, que emendar fitas quer dizer pegar uma coisa aqui e tentar emendar, fazer uma doutrina, algo que o Mombrana não disse, mas algo que a pessoa acha, né? O Mombrana não disse, mas ele quis dizer, e aqui está o perigo que o profeta está dizendo. Então ele diz: qualquer que seja um pregador que tirar uma palavra ou acrescentar a ela, pessoas colocando sua própria interpretação na palavra quando ela foi dada, tentando fazê-la dizer algo que eu não disse, e não é minha palavra, é sua palavra, não era do William Branham, é a palavra de Deus. Amém. Qualquer que adicionar ou tirar, e então na visão nós vimos esses profetas descendo, rodopiando, como será. E eu expliquei a vocês, creio que foi há vários domingos atrás, tudo isto assim, então será. E eu disse, apenas mantenha-se longe disso. Enquanto eu estiver lutando, então Deus não pode intervir, né? Quando nós queremos lutar com a nossa própria mão, nós queremos impor e dizer eu recebi,
eu recebi isso aqui, receba porque eu recebi, é a pessoa receber, lutando com as próprias mãos, né? Então ele diz, mas vamos deixá-lo fazer isso, ele é quem cuida disso, amém? Ele faz a ferida, ele liga, aleluia. E agora domingo passado vimos que foi pregado sobre dias festivos, havia festa de Pentecostes, e entre a festa de Pentecostes e as festas das trombetas, havia um período de tempo, exatamente 50 dias, entre o Pentecostes e as festas das trombetas, né? Entre o Pentecostes e as festas das trombetas havia um período de 50 dias, né? Que era uma das 7 festas em Israel, né? Então veja, havia um período de 7 sábados, 7 vezes 7 é 49, havia um período de 7 sábados, né? 7 sábados representam as 7 eras da igreja, que é o chamamento para os gentios, que é feito nessas 7 eras da igreja, né? E em cada era eles reconheceram o dia, e então vinham as vindicações de Deus. E quando nós reconhecemos esse dia, Deus também deu suas vindicações, a coluna de fogo, a nuvem, sinais sobrenaturais, vindicando que esta mensagem estava correta, que esse pregador, que esse mensageiro estava correto, lutando para colocar a coisa certa, para preparar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Então, nós reconhecemos que isso é verdade, que esse é o dia para isso ser pregado, que esta é a hora, né? E Deus confirmou com sinais sobrenaturais. Aleluia. Porque o meu Branco disse que não adiantava Moisés querer tirar o povo do Egito com a mensagem de Noé. Ó, vamos fazer uma arca aqui, e nós descemos nesse rio Nilo e rio abaixo, enquanto o faraó estiver dormindo e os soldados estiverem aí descansando e dormindo, nós montamos aqui numa arca aqui, ó, nós descemos esse rio abaixo aqui, vamos parar lá, não sei aonde. Não ia funcionar. O profeta disse que em cada tempo Deus tem uma mensagem específica, Ele tem um homem específico, uma mensagem específica para cada tempo. Veja. E então ele diz, veja, 50 dias, Pentecostes, significa 50, e era o mover dos feixes, ou o ajuntamento contra as primícias das primícias. As primícias das colheitas eram trazidas, e vemos que naquele tempo aquilo era um tipo natural das primícias, representando os primeiros frutos do Espírito Santo a serem derramados sobre as pessoas. Vemos então que os 50 dias foram recebidos pelos gentios, dos quais Deus chamou um povo para o seu nome, a festa de Pentecostes. E nós estamos passando por esta longa festa de Pentecostes. Agora, realmente, entre os 50 dias havia exatamente 7 sábados, quer dizer, 7 eras, né? O que significa isso? Que durante as 7 eras, Deus deixou de tratar com os judeus, cegou eles rejeitaram o Messias, e Deus deu uma oportunidade para os gentios, porque Deus não trabalha com judeu e gentio ao mesmo tempo. E então, nesses 50 dias, entre o dia de Pentecostes e a festa da expiação, que é a festa das trombetas, 50 dias, tem 7 sábados durante 50 dias, que os 7 sábados significam as 7 eras da igreja, né? As 7 eras da igreja. Então, nesse período de 7 sábados, entre as duas festas, ele estaria então selando os gentios, né? Ele estaria selando os gentios. Veja, então ele diz, e a igreja que seria chamada no tempo de Pentecostes, a festa de Pentecostes, para chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. Agora, no final desses 7 sábados, devia haver o dia da expiação, que eram as 7 trombetas. E as 7 trombetas eram para convocar um dia de aflição para o sacrifício, ou seja, a expiação. E descobrimos então que as 7 trombetas pertenciam somente para Israel. Então, para nós o que é? Né? Nós estamos vivendo no Pentecostes, a festa de Pentecostes, porque a trombeta soará para Israel.
Louvado seja o Senhor Jesus. Então Deus confirmando o dia e a hora para nós, e nós aqui estamos. Vamos devagar aqui para que nós possamos entender um pouquinho aqui, né? Veja, o parágrafo 32, o profeta mensageiro, ele diz aqui que Deus mostrou para ele, permitiu ele ver uma visão antecipada da noiva, porque ele ainda estava pregando a vestimenta que iria vestir a noiva da palavra, mas Deus permitiu ele ver uma visão antecipada, né? E recorde a visão da semana passada, quando a noiva veio para ser uma visão antecipada dela. Ali subiu uma pequena noiva encantadora na visão, e eu não estava pensando nada acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora, e ali veio a noiva. E eu ouvi uma voz ao meu lado que disse: aqui está uma visão antecipada da noiva. E ela passou por mim, e eu observei a maneira que era muito notável, linda, jovem. E ela estava apenas caminhando a passos como ela podia, não uma marcha, apenas no passo de uma mulher, como elas caminham graciosamente como uma dama. E essa é a maneira que ela estava caminhando, vindo à minha esquerda deste lado. Ele veio da esquerda, né? E essa é a maneira que ela estava caminhando, vindo da minha esquerda, desse lado. E ela saiu da minha visão. E então ele me fez virar à direita, né? Então ele estava na esquerda, ele virou para a direita. Ele virou para a direita e me mostrou cada igreja, tal como foram nas eras. Oh, como eram vulgares! E a última foi a igreja deste último dia, liderado por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda. Elas estavam marchando ao ritmo da música de twist e rock and roll. E aquelas mulheres, retorcendo-se todas, segurando apenas um papel cinza hipocritamente. Cinza fica entre a cor branca e a preta, quer dizer, uma cor hipócrita. Não é preta e nem branca, né? E a qual é a cor hipócrita? Cinza não é branco e nem é preto, é uma cor enganosa. E segurava esse papel cinza na sua frente, né? Segurava na sua frente. Veja, e encaixando assim, tipo de saia estilo havaiana, segurando na frente delas, completamente nuas da cintura para cima. E estavam marchando no ritmo do twist, ou seja, balançando-se com aquela música, aproximando-se. E disse: essa é a igreja. Então veja, antes ele viu a noiva, agora disse: essa é a igreja. Então entre noiva e igreja há diferença. E quando passaram por mim, meu coração quase desfaleceu. Pensei: se isto é o que está procurando se apresentar para Cristo como uma noiva, de que valeram todos esses esforços, coisas que o homem tem feito para trazer uma noiva para Cristo, e uma prostituta como esta, de aparência vulgar, suja, imunda, ela seja a noiva de Cristo? Isso enfermou meu coração. E enquanto ela passava diante de nós, onde estávamos, ela estava segurando o papel na sua frente, torcendo-se, rebolando, movendo-se de um lado para o outro, enquanto ela ia. E como nesses bailes modernos que eles têm hoje em dia, usando-se a si mesma num ato imoral, e enquanto marchava. E eu não sou responsável por estas coisas, diz o profeta, porque ele nunca deixou de pregar contra roupa vulgar, roupa imoral, contra si. Ele disse: eu não sou responsável por esta coisa. Somente posso dizer o que vi, e Deus é meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. E agora, quando ela passou, suas costas inteiras não tinham absolutamente nada. E enquanto ela passava, senti-me débil e doentio. E então ele disse: a noiva voltará a passar outra vez. Amém? Amém? E aqui a noiva veio através dela, a mesma noiva que passou no princípio. E então meu coração pulou de alegria ao saber que haverá uma noiva. Amém? Amém? Veja, e que ela será feita do mesmo material e vestida da mesma maneira daquela lá do princípio do tempo de Paulo. Batizava como Paulo batizou, cria na mesma palavra,
na mesma Santa Ceia. Não é com suco de uva, não. E nem com pão de padaria e nem de fermento. E nem feito por mão de pecadores, de fumantes, de cigarro e de adúlteros. Não. Tem que ser o que é correto. Lavar os pés, porque os discípulos na igreja primitiva também lavavam. Então essa noiva do tempo do fim é do mesmo material da primeira, do dia de Pentecostes. Aleluia. Porque nós estamos numa mensagem de volta ao original. Aleluia. Então haverá uma noiva, ela passará outra vez. Aleluia. E eu sei que isso é a verdade. Se isso não for a verdade, então cada visão que eu tive antes no passado eram falsas. Qualquer um sabe que não tem havido uma única coisa do que ele nos disse que não tenha sido a verdade. Simplesmente aconteceu. Então, pode você ver a imundície da igreja moderna chamando a si mesmo de igreja? Igreja fulano de tal, igreja não sei o que, né? Então, vamos resumir aqui que o tempo passa rápido demais, né? Veja, seguindo um pouquinho mais aqui, né? Veja, eu estava lendo aqui, parágrafo 33, né? Parágrafo 32. Então, Oséias diz, né? Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos dará vida. Por quê? Porque o irmão Branda pregou a mensagem, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Quando o irmão Branda disse isso aqui, em 1954, mas quando ele prega isso aqui, é em 1964. Veja. Então, ele fala de um avivamento que viria, e o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Veja, o que é o Espírito Santo? É vida. Depois de 2 dias, ele nos dará vida. Quando que ele deu vida? Depois de 2000 anos, a vida veio outra vez. Amém. Veja, depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Veja, porque nós estamos vivendo, o profeta diz, sobre essa bênção pentecostal, né? Para nós seguirmos aqui nessa mensagem, no parágrafo 38, o profeta mensageiro diz aqui no parágrafo 38, e ele diz assim: por quê? Para ver isso que nós vemos, o profeta diz, tem que ser predestinado. Agora o homem aparece e a mulher toma seu lugar, seu nome, perdoe-me. Então a mulher toma seu nome. E esses gentios cegos que não podem ver o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, é horrível, porém tem que ser desta maneira. Os judeus tiveram que ser cegados para não verem isso. Isso o quê? O evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Então o profeta diz, e há somente um que pode ver isso, é o que é predestinado para vê-lo. Então qualquer judeu que se converter ao cristianismo hoje, durante o período das 7 eras da igreja, é porque era predestinado para ver a Jesus Cristo como o Messias. Amém. E qualquer gentil que ver o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo também é porque era predestinado para ver também. De outro modo, você nunca o verá, diz o profeta. Os judeus não puderam ver que Jesus foi seu Messias, mesmo sendo eles mestres, teólogos, homens de renomada educação, que leram a Bíblia, a mesma Bíblia que você lê. Agora, depois que nos foi mostrado, podemos ver claramente que Jesus foi o Messias. Mas eles não puderam ver isso. Ainda hoje eles não podem ver. Foi profetizado para serem cegados também. Veja que coisa, né? Veja. E está profetizado que a igreja desse dia, não a noiva, a igreja desse dia seria cega e rejeitaria a mensagem do tempo do entardecer. Segundo Apocalipse capítulo 3, tu és desgraçada, miserável, né? Observe a condição da noiva na visão, a outra noite, melhor, da igreja, nua, cega e não sabe disso, né? Então, é o diagnóstico da era de Laodiceia, nua, miserável. No parágrafo 42, o profeta diz assim, e observe atentamente, depois de 2 dias, diz aqui em Oséias, né?
Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então vamos a esse versículo. Agora, isso não significa 2 dias de 24 horas. Não é disso que Oséias está dizendo, 2 dias de 24 horas. Porque isso aconteceu lá atrás, muitas centenas de anos. Isso significa 2 dias para o Senhor, que equivale a 2000 anos. Agora, quanto tempo tem passado desde aquele tempo? Tem passado 2700 anos desde então, porque aqui em Oséias ele profetizou isso aqui 780 anos antes de Cristo. Ele profetizou isso 780 anos antes de Cristo. Veja. Bem antes, né? Bem antes até do profeta Isaías. E o profeta diz: e hoje é 1964. Então ele diz: vê, é algo em torno de 2700 anos. Ele diz: depois de 2 dias, no terceiro dia ele nos ressuscitará novamente e nos dará vida e viveremos diante dele. Aqui estão 2 trombetas vindas, e essa é a hora em que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo. Veja, então eles foram espalhados para todas as nações debaixo do céu e para todo lado, mas chegou um tempo que eles teriam que ser recolhidos outra vez na Palestina para reconhecer e receber o Messias, porque Deus trata com os gentios individualmente, mas com Israel Deus trata como nação. E a Bíblia diz que Israel se converterá num dia, a nação inteira, mas não a nação inteira, toda a nação, mas todo israelita verdadeiro predestinado, que são os 144 mil. Veja, então eles teriam que ser levados para a terra da Palestina, né? Seriam ajuntados em sua terra natal, pronto para que a trombeta soasse, para eles reconhecer a expiação, porque eles não receberam a expiação, eles não receberam. Jesus Cristo era a nossa expiação, seu sacrifício na cruz do Calvário, eles não receberam. Como a Bíblia diz, quando eles o receberem e o encontrarem com as cicatrizes e cravos em suas mãos, depois que a igreja for tomada, que a noiva for arrebatada, então a mensagem vai vir para eles através de Moisés e Elias, e eles dirão: onde conseguiste essas cicatrizes? E ele dirá: na casa de meus amigos. Veja, e ela diz que eles se separariam, a Bíblia diz, cada família, e chorariam e lamentariam por dias, como uma família que chora pela perda de seu único filho. E lembre-se, aquela festa das trombetas era para trazer aquilo: lamentar, chorar pelos sacrifícios imolados que eles rejeitaram. Então era para isso que era a festa das trombetas. A trombeta era para lamentar, porque ia haver um sacrifício. Veja. E então, eles estão em sua terra, foram dispersos, cegados e agora ajuntados, e tudo foi sobre aquele 6º selo, que as suas 7 trombetas soaram para juntá-la. A 6ª trombeta. A 7ª trombeta é aquela grandiosa trombeta. E como vimos domingo passado, as 6 trombetas soaram sobre o 6º selo, da mesma maneira que no 6º selo foi aberto todo ao mesmo tempo, só que para os judeus soou tudo de uma só vez. E enquanto nós temos estado 2000 anos na festa pentecostal. Então, Deus está 2000 anos trabalhando com os gentios, né? Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. E agora, ele diz, parágrafo 44, e agora tem passado 2700 anos desde aquele tempo. E ele disse: ao terceiro dia nós seremos ajuntados novamente. Quem? Israel seria ajuntado. Depois de 2 dias, ao terceiro dia nós seremos reunidos novamente e receberemos a vida diante dele. Vocês veem a promessa, a hora perfeitamente escrita na parede. Nós vemos onde estamos vivendo. Os judeus agora na pátria, esperando pela festa das trombetas, ou para reconhecer a expiação, e para esperar pela sua vinda, e lamentar porque rejeitaram da primeira vez. E eles estão na pátria para isso, esperando todos eles
tudo está devidamente colocado, né? Veja, tudo devidamente colocado. Então veja, então eles estão lá na terra agora esperando pela expiação, né? Eles foram reunidos para reconhecer a expiação, que eles vão reconhecer que ele é o Messias, né? E vão dizer, onde é que arrumaste essas feridas? Ele disse, na casa dos amigos. Então ele vai chorar que eles mataram o Messias, o Salvador, que tinha vindo para salvá-los. Então esse é o dia, essa é a nossa hora de reconhecer o dia e a hora que nós estamos vivendo. Esse é o dia de nós reconhecer a mensagem que foi pregada para nós. Não dizer assim, ó, eu creio na mensagem, mas aplicar esta mensagem, porque temos que aplicar o sinal. E seja partes duras dessa mensagem, mas nós vamos ter que aplicar ela em nossas vidas, aplicar ela na igreja. Porque quando Mombrano foi pregar sobre o sinal, o Espírito Santo chamou ele para ir na mata e conversou com ele, falou com ele, fez ele anotar algumas coisas e disse, vai e aplica isso no povo. Aplicar o sinal no povo. Agora, para aplicar o sinal em nós, para nós o sinal ser aplicado em nós temos que desfazer de algumas coisas, de costumes, de tradições, de coisas que nós até pensamos que é boa, mas Deus não se agrada para ele selar. Veja, ele disse, tire a televisão, dê um tiro nela, tire os jornais vulgares. Mas o jornal vulgar, o Jornal Nacional é vulgar, o da Record é vulgar. Foi um profeta que disse, tire essas coisas vulgares. E ele diz, a saia curta, tire as saias curtas, os baralhos, tire tudo isso, ele disse, para que possa aplicar o sinal. Na mensagem, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Um dos pontos deles aqui, para nós termos a vitória completa em Cristo, nós temos que observar tudo. O mundo, o profeta, Deus permitiu o profeta ver uma visão da igreja, uma visão da noiva. Você é noiva de Cristo? Amém. Você é noiva de Cristo? Amém. Amém. Então você vai crer nesse profeta como palavra de Deus. Amém. Palavra que saiu da boca de Deus. Por isso nós devemos aplicar isso, a mensagem, todas essas coisas em nossas vidas e ouvirmos a mensagem com temor e com reverência, porque isto é que dará essa roupagem, essa vestimenta real para a noiva, para o arrebatamento. Então o profeta diz sobre trabalhar, mulheres trabalhar, irmãos trabalharem e tudo mais. Então o profeta diz, parágrafo 40 desta mensagem, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. É isso. Todo o ar ficou contaminado com os poderes do submundo, poderes das trevas. Lá no seu trabalho há uma atmosfera ruim. Só palavras de desgraça, de coisa, de sexo, disso, daquilo outro, de bebedeira, de cachaça, do próximo baile, do não sei o quê. E só de coisa ruim, uma atmosfera ruim. Só coisa ruim esse mundo. Não tem mais luz em nada, só no eleito tem a luz. O profeta diz, uma atmosfera e poderes das trevas. E pega nas crianças, e pega em tudo, diz o profeta. Os lares que não se permanecerem firmes, se parar pela verdade, a atmosfera ruim entra dentro e vive uma vida ruim, né? De guerra, de briga, de trevas. Então o profeta diz, vamos olhar o mundo agora e descobrir como o comunismo está entrando. Por que o comunismo está entrando? Bem, poderíamos sair na rua aqui na América e teríamos que dizer, tomemos por exemplo como estava passando por um lugar e há algum tempo na cidade de vocês, a bonita cidade, e não apenas nesta, mas na minha cidade, em todos os lugares. E você encontra essas mães trabalhando nas fábricas de material bélicos e coisas, e deixam seus filhos com babás. E é uma desgraça que uma mulher americana tenha que vestir um macacão, uma calça comprida, deixar o filho com uma babá, vestir uma calça comprida, diz o profeta diz que é uma desgraça. É uma desgraça.
A denominação já liberou, não, para trabalhar pode usar calça. Todas elas já liberou. Mas nós temos um profeta. Amém? Ah, mas eu preciso de uns trocados. E vai ficar fora do rapto e pode perder até a salvação. E então ele diz: não importa o quanto isso fira, é todavia uma desgraça, diz o profeta. E ele diz assim, ó, e a desgraça para a nação e para a igreja. Isso quebra a espinha dorsal da nação. Esse é seu bebezinho e ele precisa de você. Deus te deu esse bebê para você mesma criá-lo, não uma babá. Isso é certo. E aqui há não muito tempo houve alguns médicos que disseram: deixa o bebê deitar e chorar. Não, tem que pegar ele no colinho, tem que sacudir, senão ele esperneia, desmaia, assim, vai, prende o ar para fazer dozinha. O profeta diz: deixa chorar, porque ele vai sentir falta de ar. Aí, se ninguém dá confiança, vai respirar de novo sozinho. E então ele diz: e você o amamenta em um determinado momento e não pega? Se chorar, deixa-o chorar. Eles fizeram isso há 25 anos. E essa era uma grande crença entre os médicos. E descobriram que isso gerou um monte de neuróticos. Quando começaram a adular e tal, não deixavam eles chorar à vontade, esperneavam. Não, tadinho, pega aqui, né? Não deixaram. E fizeram uma experiência, o profeta disse, por 25 anos depois viram que geraram uma geração de neuróticos. Veja, deixaram a natureza seguir o seu caminho. Deus sabe o que é melhor. O bebê precisa de amor. E você tem que cuidar dele. E hoje as mães gastam todo o tempo bebendo pelos bares e coisas assim. E toda a moral da nação está desmoronando e tudo. Estamos no fim da estrada. Você leu o que Isaías disse? Mas aquele dia, disse ele, os que escaparem de Israel serão chamados de lindos, maravilhosos. Eles escaparam, aqueles que estão buscando. Amém? Amém. Amém. Então, veja, nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio na palavra, equilíbrio na mensagem do profeta. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Agora, o profeta diz que as mães, as mulheres que precisar trabalhar para ajudar o marido, enquanto as crianças têm que ir para a escola, ajudar a comprar o material e tudo mais. Ele fala, né? Quando tem que ajudar para somar. Mas agora ir trabalhar numa fábrica de calças compridas, aí não. Aí é contrário à palavra de Deus. Quer dizer então que você vai pecar porque tem necessidade, entre aspas, né? Entre aspas. Veja. Então, sigamos aqui um pouco mais, né? Nesta mensagem, reconhecendo o seu dia, sua mensagem. Então nós temos que reconhecer o dia e que essa mensagem é verdadeira e que ela não tem parte assim que eu devo aplicar e outra não. Esse é o pão inteiro. Nós temos que comer o pão inteiro. Verdade. Você já viu aquelas crianças que ou ele só come o miolo do pão, ou ele arranca o miolo e joga fora e come a casquinha? Não, nós temos que comer o pão inteiro. Toda mensagem é vitamina, né? Toda é vitamina. Aleluia. O profeta diz aqui no parágrafo 45, ele diz: e como um ministro do evangelho, eu não vejo nada que falte, exceto a ida da noiva. E a noiva será levada antes que eles possam reconhecer o que aconteceu. Antes que os judeus reconheçam o que aconteceu, que o Messias foi crucificado por eles e tudo mais, antes que eles reconheçam isso, a noiva vai ser levada. E a noiva é levada que antes que eles possam reconhecer. E eles foram amarrados, espalhados, quero dizer, eles foram cegados, espalhados e agora ajuntados. O que falta? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida de sua noiva. Assim, seus profetas de Apocalipse 11 poderão chamá-los para a festa das trombetas, para fazê-los reconhecer o que eles fizeram. Amém? Amém. Para reconhecer o que eles fizeram. Recorde bem, entre aqueles selos surgiu o sexto selo, e havia 144 mil escolhidos e chamados. E entre o sexto selo e a sétima trombeta aparece Apocalipse 11. Exatamente de acordo com o sexto selo. Para fazer o quê? O que era para fazer? Isto era para trazer as duas testemunhas, Elias e Moisés.
os profetas, e os judeus somente creem em seus profetas. E eles virão com os sinais dos profetas, e suas obras serão iguais aos de um profeta, pois eles agiram como tal, mostrando que quando o homem morre, ou quem quer que seja, quando você deixa este mundo, sua natureza não muda. Você é um mentiroso aqui, você será um mentiroso ali, vai aparecer no juízo como mentiroso. Se você é um cabeça quente aqui, você será um cabeça quente ali, né? Cabeça quente é aquele que embraba mesmo e não tem acordo, né? Se você é um que duvida aqui, você continuará a duvidar ali, né? Então, esse é um profeta, né? Como é maravilhoso ter um profeta, né? Então esta é a nossa hora, essa é a hora do despertamento, para nós examinar a palavra, examinar nossas vidas, examinar o que nós estamos fazendo, os nossos propósitos. Se eles não ferirem a palavra de Deus, podemos executá-lo, mas se eles ferirem a mensagem, nós devemos abandoná-los. Nossos propósitos, né? Veja, aleluia. Então o profeta disse que o único que ia reconhecer esta palavra seria a noiva, porque a palavra nos ressuscitará. Amém? Amém. Essa palavra é vida. O profeta diz que quando ele vier, ele passará. O ímã, ele é o grande ímã, ele magnetizará toda peça que for magnetizável. Esse grande ímã vai passar, né? E vai arrebatar e tirar dessa terra. O parágrafo 86 desta mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, é na mensagem, hoje se tem cumprido esta escritura, parágrafo 86, o profeta diz: e agora temos a condição do mundo e vemos onde se encontra a igreja denominacional e organizada, e por conseguinte vemos que hoje tem se cumprido estas promessas. Mas também nesse dia deve aparecer uma super real, uma super semente real de Abraão. Veja, exatamente isso. Será uma noiva real para o filho real prometido. Como disse ontem à noite, não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. Amém. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real do filho real de Abraão. Ela aparecerá nos últimos dias, e o tempo e o lugar é a promessa que lhe tem sido dada. Segundo Malaquias capítulo 4, deve aparecer uma mensagem que sacudirá os corações das pessoas para convertê-las de novo à fé dos pais apostólicos. Deve aparecer um em cena no poder de Elias, um que virá à cena como um homem do deserto e terá uma mensagem que de novo enquadrará exatamente com a palavra. Essa é a hora em que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Vamos dizer, esta é a hora em que estamos vivendo. Vamos dizer de novo, esta é a hora em que estamos vivendo. Amém? É a hora que essa mensagem tem vindo, que a semente real de Abraão tem que se manifestar, crer em toda a palavra, deixar tudo mais para trás. Abraão abandonou tudo, ele abandonou tudo para servir a Deus. Ele continuou fazendeiro, continuou, ele continuou rico, continuou, mas ele continuou, primeira coisa, crendo em Deus e na promessa que Deus tinha feito. Ele separou-se de Sodoma. E o que é Sodoma? Sodoma é homem querendo viver como mulher e mulher querendo viver como homem. E mulher coloca calça comprida para trabalhar, é Sodoma também. É fazer a vontade de Sodoma. E nós não somos sodomitas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da promessa. Nós queremos viver pela palavra. Queremos parar firme por isso, porque nós estamos nos preparando para ir no rapto. Nós não estamos lutando aqui para enfrentar a grande tribulação. Nós queremos alçar voo aqui desta terra, porque há uma promessa que no segundo dia Ele daria vida, e ao terceiro dia Ele nos ressuscitaria. E a palavra veio e nos ressuscitou dos sepulcros denominacionais e nos trouxe para a genuína expiação. Aqui estamos nós, crendo em Sua palavra, crendo no sacrifício do Calvário, crendo nesta mensagem do dia, que estamos no caminho certo e queremos benefício de Sua palavra sobre nós.
de sua promessa, então queremos obedecê-la, custe o que custar, fira em nós, mas queremos viver por esta palavra. Aleluia, porque somente isto é que nos dará a fé para sermos transladados. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque me vive, posso crer no amanhã, porque me vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler a Escritura concernente à comunhão, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Em São João 13 também está a outra parte concernente ao lava-pés. Né? Está a parte concernente ao lava-pés, que Jesus disse que era, como ele deu exemplo, como ele fez, era para nós fazer também. Né? Então, há uma promessa de ser bem-aventurado. Ele disse: se assim bem-aventurados sois, se assim os fizerdes. Né? Ele disse para Pedro: tu não entende agora, mas tu entenderás depois. Né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Aqui está o pão ázimo e também o vinho, pão simbolizando o seu corpo, que foi ferido por nós, moído por nós na cruz, e o vinho simbolizando o seu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Assim como a uva foi esmagada para produzir o vinho, ele também foi esmagado, ferido, batido, chicoteado, furado por uma lança, para sair o seu sangue, para redimir a sua noiva. Vamos orar pelo pão. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós, meu Pai, mais uma vez, agradecendo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, Pai, que nos permitiu chegarmos até aqui, Senhor. O Senhor tem nos dado graça, meu Pai, e nos dá graça para prosseguir um pouco mais, Senhor. Nós somos, ó Deus, dignos da Tua misericórdia, da Tua compaixão, ó Pai. Nós temos falhado, mas temos confessado nossos erros, nossas falhas perante o Senhor. O Senhor usa de misericórdia para conosco, ó Pai. Nos perdoa, meu Pai, nesta noite, que estamos para celebrarmos a comunhão. Ó Deus, para participar do pão e do vinho, ó Deus. Que o Senhor venha nesta hora, Pai, estendendo tuas mãos para consagrar este pão, ó Deus, nesta hora, Senhor, para o serviço da comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esse pão seja consagrado nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus de misericórdia, aqui, ó Pai, está o vinho, Senhor, que é um símbolo do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ó Deus de misericórdia, nós oramos a Ti, ó Pai, nesta hora, Senhor. Tu estenda Tuas mãos de misericórdia sobre nós, sobre o Teu povo, Senhor, ó Deus. Ó, e nos perdoa, meu Pai. Ó Deus, nós somos dignos de misericórdia e compaixão. Nós não éramos dignos por nós mesmos de participar da Santa Ceia, mas estamos confiando no sangue derramado no Calvário, na promessa da cruz, pois o Senhor prometeu, ó Pai, lavar nossos pecados. E assim, por fé, Senhor, nós viemos à frente, Senhor, meu Pai, e damos um passo, Senhor, e participamos da comunhão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se esse vinho foi feito para outro propósito, mas agora nós oramos, meu Pai eterno, como ministro do Evangelho, juntamente com a Tua noiva, meu Pai, com esse corpo de crentes aqui nesse lugar, nós oramos a Ti, ó Deus, que esse vinho seja consagrado para o serviço da comunhão nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Disse Jesus: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. As irmãs já podem vir, então. Quando você pega aqui, não precisa escolher o pedacinho miudinho, não. Porque às vezes você escolhe muito pequenininho, ele vai cair no chão. Não pode cair no chão, porque nem formiga pode comer isso depois que é orado e consagrado, né? As irmãs já podem vir. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E disse Jesus: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Bendito seja o Senhor. Glórias ao Teu nome.
irmãos já podem vir. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Querido Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos nesta hora, meu Pai. Isto é um privilégio, Senhor, participarmos da comunhão. É uma demonstração que nós estamos sendo sinceros, que temos lutado, que nós perseveramos na doutrina, Pai. Ó Deus de misericórdia. Todos nós, Senhor, estamos dependentes de Ti. E aqui viemos dar testemunho que nós lutamos pela fé, que nós perseveramos, ó Pai, que nós renunciamos, meu Deus, o mundo, o pecado, as coisas, Senhor, efêmeras deste mundo para servir a Ti, ó Pai eterno. E no meio desta grande batalha, nesta caminhada, Senhor, ó Deus, nós nos paramos para refletir, ó Pai, que nós tanto precisamos de Ti. E quando nós tomamos a comunhão, Senhor, nos traz um fortalecimento espiritual, porque nós tomamos por fé e não, Senhor, por sentimento. E assim, ó Deus de misericórdia, o Senhor se agrada da nossa fé. O Senhor se agrada daquele que tem fé em Ti, ó Pai. Como diz em Hebreus, capítulo 11, o Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus, creia, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E assim, ó Pai, que o Senhor deu galardão a cada um de meus irmãos e irmãs que têm buscado a Ti, ó Pai, que têm servido ao Senhor, ó Deus. E também, ó Pai, nós Te agradecemos por aqueles que têm uma fé, Senhor, um zelo por isso. Como o irmão Nésio queria viajar, mas, Senhor, por causa da comunhão, Senhor, ele com zelo pelas coisas de Deus em seu coração, ele preferiu estar aqui para tomar a comunhão, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor não iria honrar uma fé como esta? Como o Senhor não iria honrar, Senhor, um servo do Senhor como este, ó Pai? Isto é um exemplo de fé para cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter pessoas tão verdadeiras assim, ó Deus. Ó Deus, quanto o sentimento desta fé, meu Pai. E cremos que cada um de nós aqui estamos sendo verdadeiros também. Viemos tomar a comunhão, mas sabendo que é o Teu sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Por isso damos testemunho, Senhor, participando do pão e do vinho, ó Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa também o lava-pés, ó Deus, que nós sintamos cada um lavando os pés do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é digno, poderoso de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Pertence ao nosso Deus, o nosso Salvador, o Rei eterno de nossas almas, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Ninguém detém essa obra, porque ela é santa. Amém? Ninguém detém essa obra na sua vida. Nem o mundo, nem Satã,
ninguém vai impedir se você é um eleito, um escolhido de Deus. Porque você luta, você persevera. Se você errar, você geme, seu coração dói, você quer estar certo de Deus. Amém? Que nós prossigamos nessa batalha, crendo, confiando no Senhor. Se errarmos, confessamos, prosseguimos, vamos adiante, vai ficar parado e prostrado jamais. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a irmã Daut, que está lá em Foz, de passeio, visitando os familiares. Que Deus ajude cada um nessa semana. Amanhã é feriado, o mundo comemora o Dia das Almas, dia dos finados, eles lembram dos finados, Então nós vemos que o brasileiro, ele copia tudo que é coisa ruim lá de fora, nos Estados Unidos tem um dia que foi proclamado um dia de ação de graças, que ninguém trabalha, só em agradecimento a Deus pelo livramento que Deus deu na guerra que os Estados Unidos teve lá, e foi instituído por um dos presidentes o dia de ação de graças, Aquele dia é só ação de graça, pela libertação, pela liberdade, Mas também lá na América tem a festa do Halloween, dia das bruxas, e o brasileiro nunca copiou o dia de ação de graça, mas o Halloween ele trouxe, que é o dia das bruxas, de vender máscara e fingir de bruxo, fazer coisa errada, pintar coisa de preto, contar a história de gato preto que passou debaixo da escada, quem viu vai ter azar, mas não sei o que e tudo mais, E assim eles cultivam certas coisas erradas, mas nós queremos cultivar a palavra, Amém. É pecado você ir no dia 2 de novembro no cemitério visitar o túmulo do familiar? Não é pecado. E nem é errado também. Você vai se quiser. Se não quiser não se sentir bem, não vá. Não precisa ir. Mas quem vai também, nós não culpamos por isso. Agora, o profeta ele ia também no túmulo de sua esposa, sua filhinha, colocar flores, Mas para você colocar flores lá, pode ser qualquer dia. Não precisa ser nesse dia comercial, em que se faz força para vender flor, vender arranjos, vender coisas mais, Então, os mortos, nós podemos lembrar dos familiares e tudo mais, mas sabendo que a maior esperança está na ressurreição. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus por tudo, até aqui Ele nos ajudou. Mais um mês estamos iniciando na presença de Deus, como cristão, participando da comunhão, da Santa Ceia, com nossos pés firmes nessa estrada da fé, lutando, prosseguindo nessa batalha. Haverá lutas, haverá durante esse mês, haverá provas, e cada dia você vai ter que lutar para vencer. Sempre haverá um mal querendo te derrubar, voltar para trás, puxar para baixo, desanimar a tua fé, trazer tristeza, enfermidades e problemas, mas saiba que você tem um Deus que é maior que todas essas coisas, e que Ele venceu na cruz do Calvário para nos dar a vitória também. Amém? Aleluia. Irmão Guedes, vou fazer a oração final. Vamos ouvir a oração com o irmão Guedes. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus. Então, quarta-feira, nosso culto de oração. Sexta-feira, a campanha de oração das 7 sexta-feira continua, E que Deus possa nos dar vitórias. Aleluia. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta hora. Podemos dizer nesta noite, como Pedro disse para Jesus naquele dia: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna. Pai Celestial, levantamos nossas mãos em gratidão ao Senhor nesta hora, por termos chegado até aqui, Pai. Não é mérito nosso, mas sabemos que é mérito do Senhor, comprado no Calvário para nós, Senhor. Obrigado, Jesus, por estas palavras, Senhor. Ainda que nos fere, o Senhor nos curará, o Senhor nos sarará, Pai. Ó Deus eterno, para quem iremos nós, Senhor? Meu Deus, ainda que isso venha ferir, mas Pai, venha ferir o pecado, venha ferir a incredulidade em nossas vidas, Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite melhores do que entramos, Pai. Mais convicto da nossa fé, Pai. Quem dera o mundo ouvisse esta mensagem, Pai. Ó Deus, não estaria nesta condição, mas nós somos privilegiados, Pai. Aqui neste pequeno lugar, sem beleza, sem aparência, mas é onde temos ouvido a Tua voz, Pai. Ó Deus eterno, graça te damos, Pai, por mais este partir do pão, Senhor, que a nossa alma possa voltar alimentada, Senhor, e que possamos remoer esta palavra, Senhor, porque ela contém todas as vitaminas que nós necessitamos
necessitamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por termos chegado até aqui, Pai. Continue nos esforçando, Pai. Que nosso olhar esteja sempre no Pai. Esteja sempre em Jesus Cristo. Porque foi Ele que inverteu o seu sangue. Oh, Pai, te damos graça por esta palavra que foi revelada, Senhor, que tem aberto nossos olhos, Pai, e temos crido nesta verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. O mundo está enganado, Senhor, por seus credos, por suas religiões, mas que privilégio nós temos tido, Senhor, em ouvir a Tua voz, Pai, neste dia final, em que o mundo está em trevas, Senhor. Não há nenhuma luz ali fora brilhando, mas é que nós temos caminhado na Tua luz, Senhor. Continue conosco, Pai, esta semana que se inicia, Senhor, o mês que está se iniciando. Dai-nos graça para permanecer em Tua presença, Pai, e nunca olhar para trás, Senhor, mas olhar para Jesus Cristo. Despeça o Teu povo, Senhor, sob a Tua mão de graça e misericórdia. Guarda o nosso retorno para os nossos lares. Conceda-nos uma boa noite de descanso. A semana que temos pela frente, Senhor, que as nossas vidas estejam em Tuas mãos, Senhor Deus. O nosso andar esteja, ó Deus, sob os Teus olhares, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Como é que é a bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.